Paz do Senhor aí, os irmãos, quem está entrando aí agora, mais uma vez pedindo desculpa aí pelo atraso aí, sejam bem-vindos em nome de Jesus, que Deus hoje aí possa falar conosco, irmãos, e aproveitando aí esse tempo precioso, tenho certeza que todos estão com muita saudade de estar congregando, de estar junto, né, na igreja, mas em nome de Jesus, irmãos, em breve a gente vai estar lá, e aí está servindo para a gente ver o quanto é importante, né? Nós estamos aí, temos um lugar para a gente congregar, né? E quebra um pouco aí esse paradigma aí das pessoas que estão falando, a igreja somos nós, os templos somos nós, né? E aí olha aí o que está acontecendo, irmão, não tem o templo e acaba que a gente não vai congregando, né? Já estamos aí um tempo sem ministrar a ceia, né? Claro que dá para fazer uma ceia aí online, né? Mas não é a mesma coisa, a gente sente falta de estar ali junto, né? Poder realmente ter esse contato, essa proximidade. Mas em nome de Jesus, irmão, já eu creio que a gente vai estar junto aí, amém? Eu vou convidando já os irmãos para ir pegando a Bíblia, para a gente ganhar tempo hoje aqui, como está colocado aí para os irmãos, né? Na hora que foi passado aí o link, curando as feridas. E qual é a igreja vencedora, né? A igreja vencedora é aquela que a gente vai estar no céu junto, né? Não adianta a gente pensar, qual é a igreja vencedora, tem 10 mil membros, 5 mil membros, deu tudo, funcionou. Irmão, se a gente não se reencontrar no céu, a gente falhou, não deu certo, a gente errou o alvo. O alvo é morar com Cristo. Não tem outro alvo para a nossa vida, não tem outra perspectiva, né? Você vê assim a Bíblia falando, Paulo, ele enfatiza isso muito, dizendo que não tem ainda certeza da salvação dele, olhando para frente, esquecendo para trás as coisas que passam, né? E esperando que ele fala, não que eu ainda tenha alcançado o prêmio. O que é o prêmio, irmãos? O prêmio é da salvação, não tem outro prêmio que a gente espera, né? É ser ressuscitado com Cristo. Ele não que eu ainda tenha alcançado, mas deixando as coisas para trás, as que passaram, eu sigo para frente, mirando no alvo. Então, quer dizer, eu preocupo muito com essa caminhada, porque você vê que a palavra de Deus, ela vai dizer que o final das coisas é melhor do que o começo. Por quê? Porque é o final que vai decidir, né? E aí você vê o ladrão da cruz, né? Ali sendo crucificado, ali o ladrão que estava do lado de Jesus, né? E o final dele, a vida foi cruel, a vida foi triste, né? Fizeram coisas terríveis e foram parar ali ao lado de Jesus, mas no último minutinho ele, Senhor, lembra de mim quando estiver no paraíso. Jesus, eu lembro, e vamos embora, tu hoje vai estar comigo ainda. Meu irmão, muita gente começou bem e terminou mal. O ladrão começou mal e terminou bem, porque não importa o que aconteceu com ele aqui, ele foi para o céu, e aí? Porque depois é eternidade. Amém, irmãos? Então vamos estar orando, a gente vai cantar um hino bem rapidinho aqui, em nome de Jesus, né? Curve sua cabeça neste momento e peça a Deus aí que ministre através da minha vida. Eu sou só mais um vaso, e que se tirar a glória de Deus não sobra nada. Pai, em nome de Jesus, nós já te agradecemos por este momento. Te agradecemos, ó Pai, pelo dia de hoje. Estamos encerrando essa semana, já chegando sexta-feira. Estamos aqui, ó Pai, agradecidos por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, Pai. Que o nosso coração seja grato ao Senhor. Obrigado por esta ferramenta que nos auxilia neste momento, para que nós possamos ter um pouco mais de comunhão, Pai. Que a tua mão esteja estendida para a tua igreja, para o teu povo, que a tua misericórdia nos alcance, que nós possamos retribuir tudo que lhe é devido, todo louvor, toda glória, toda honra, olhando para Cristo Jesus, para o autor e consumador da nossa fé, Pai, em nome de Jesus. Te agradecemos, ó Pai, infinitamente pelas coisas até que nós não vimos, pelos livramentos que o Senhor nos deu, Pai. Abençoa o nosso país, abençoa os nossos lares, as nossas famílias, em nome de Jesus, ó Pai. Que essa nação verdadeiramente venha te reconhecer, Jesus,
como nosso Senhor. Rendemos a Ti, Jesus, porque nós Te amamos. Tu és precioso para nós, Jesus. Tu és, Jesus, inigualável. Não há outro, Jesus, que se compare a Ti, Jesus. Se andarmos contigo, Jesus, todos os dias estamos certos, Jesus, que realmente conseguiremos, ó Jesus, alcançar a nossa salvação. Se ouvirmos a Tua voz, se Te obedecermos, Jesus, estamos certos que no final seremos mais do que vencedores. Amém. Queria convidar os irmãos aí, quem está louvando aqui. Glória a Deus. Vamos estar abrindo a Bíblia aí, né? Em Hebreus, depois vamos para Samuel. Sem mais demoras, vamos ver o que diz o texto. Quem está chegando aí agora, mais uma vez, a paz do Senhor, seja bem-vindo, irmãos, nessa live, que possa ser abençoado, amém? Hebreus capítulo 12. Versículo 14, vai dizer o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Versículo 15, atentando diligentemente, irmãos, diligentemente, é cuidado, é prestar atenção, é realmente foco, olhar, observar, com bastante cuidado, atentando diligentemente. Uma pessoa diligente, ela observa os detalhes. Então você vê que a palavra começa falando para você observar com cuidado, tudo, amplamente, diligentemente, amém, irmãos? Porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja em vós alguma raiz de amargura, que, brotando, vos perturbe,
por meio dela, muitos sejam contaminados. Aí eu quero, antes da gente ir para o livro de Samuel, você vê aqui, ó, que brotando vos perturbe. Veja que no versículo 14 vai falar assim, ó, segui a paz. Segui a paz. Então, quando a palavra de Deus está dizendo que cuidado com essa raiz de amargura, que ela vai trazer aqui para você perturbação, então está numa contramão daquilo que Jesus, ele ordena para a nossa vida. Seguir a paz, quando Jesus manda seguir, busque, procure, seja diligente buscando essa paz, é contramão de perturbação. A nossa vida, irmão, não é para ter perturbação. Mas quando ela fala perturbação, não está se tratando dos problemas que outrora a vida traz e que acontece e que às vezes é até corriqueiro, né? Faz parte da nossa vida humana, que somos seres humanos e estamos fadados. Aí Jesus, ele fala, todos conhecem, que no mundo tereis aflições. Não é essa perturbação. O que é uma perturbação? É um coração atribulado, é um coração perturbado. Amém, irmãos? Um coração perturbado, que a casa dele é perturbada, a mente é perturbada, lhe tira o sono, é uma preocupação em excesso. Isso, e ele aumenta, ele maximiza os problemas, maximiza todas as coisas por conta de um coração perturbado. E o que Jesus diz, ele vai sempre nos chamando a paz, seguir a paz com todos. E ele, olha que ele vai falar dessa paz, ele fala, eis que eu vos dou a paz, não a vos dou como o mundo dá, mas eu dou a minha paz. Então quer dizer, existe uma paz que é diferente da paz do mundo, que é a paz proveniente de Cristo Jesus. Quer dizer, ele manda você buscar a santificação, ele manda você buscar a paz, mas ele mesmo é provedor dessa paz. Em Cristo Jesus nós somos ali, irmãos, preenchidos das coisas que nós precisamos, inclusive das coisas que ele pede para que nós façamos e para que nós alcancemos. Ou seja, ele não manda você encontrar algo que seja impossível, ele mesmo te dá as ferramentas. Em Cristo Jesus nós temos essas ferramentas e aí a gente precisa parar, aprender a caminhada com Cristo, aprender as atitudes, né, que a Bíblia nos mostra que Cristo trouxe, que Cristo passou por elas, né, que sendo humilhado ele não retribuiu, como ovelha muda foi levado ao matadouro. Jesus Cristo sempre se comportou da maneira que depois ele pediu. Jesus não pede nada que ele não fez primeiro. Então ele pede, olha, quando você chegar numa casa, coloque a paz nessa casa, né? Declare paz sobre essa casa. Se essa casa não for digna de paz, sai de lá e leva a tua paz. Ou seja, em momento nenhum é para você perder a sua paz. Amém? Então quer dizer, a palavra aqui vai falar que por conta dessa perturbação, de raiz de amargura, que é o que eu quero falar nessa noite, que é o que Deus quer falar conosco. O que tem colocado nas nossas vidas, quais as situações, irmãos, que podem nos colocar essa raiz de amargura e nos separando da palavra de Deus, nos separando da vontade de Deus. Coisas que ali às vezes você não dá atenção, aí eu quero te chamar a atenção para a palavra raiz. Quer dizer, começa algo pequeno, começa algo por baixo, que fala que vai brotando, mas irmãos, tudo vai crescer, tudo vai se ampliar. E se a gente não tiver cuidado, a gente vai ali, quando acordar, já foi, você não deu atenção a uma coisa que você tratou ela como pequena, mas que no fundo estava remoendo a sua vida, no fundo estava remoendo a sua mente, no fundo estava remoendo no seu coração, estava te perturbando, estava tirando a tua paz e ela foi crescendo. E o pior, essa palavra vai dizer que por conta de muito dela, o que aconteceu? Lúcifer, agora contaminado, né? Lúcifer agora já em pecado, o que ele fez? Com essa amargura que brotou nele, que a gente pode assim dizer que brotou uma amargura, um espírito nele de amargura, e ele contaminou os anjos. Você vê que a palavra bate 100% o que está dizendo aqui, com fatos que acontecem, e aconteceu primeiramente no céu. Ele contaminou uma terça parte dos anjos.
Um coração perdido, um coração contaminado, amargurado, foi lá e contaminou todo mundo. E aí, meu irmão, pode acreditar, alguém vai acabar dando ouvidos. Alguém vai acabar emprestando o ouvido. E aí você vai cair, vai levar muitos com você. E aí eu quero trazer o texto aqui de uma pessoa que está em 2 Samuel. Agora a gente pode ir lá para 2 Samuel. 2 Samuel. Vamos começar, irmãos. Eu vou ler alguns textos. 2 Samuel no capítulo 2. Eu quero falar hoje sobre a história de Joabe, que para a gente ver o que aconteceu com Joabe e o final. Amém? Para a gente poder analisar ali o que acontece. Tá? A Bíblia ela é um livro aqui que nos fala, é a palavra de Deus, e o que ela está dizendo aqui aconteceu. Irmãos, e a gente precisa acreditar na Bíblia 100%. Eu creio na Bíblia. Quando diz que um peixe engoliu Jonas, eu não tenho dúvida. Quando diz aqui que um dos valentes do Davi matou um homem, 600 homens com aguilhada de boi, eu acredito que matou. Diz que Davi enfrentou o urso, o leão enfrentou. Irmãos, Deus não mente. Deus não mente. Você tem que acreditar no Senhor 100%, 100%, porque Deus te ama. E outra, por que eu acredito em Deus 100%? Porque ele diz que porque Ele nos amou, Ele tinha uma promessa de nos remir através da cruz. E só alguém que ama cumpre uma palavra tão dolorosa, irmão, de ser Ele crucificado. Então Ele realmente mostra que o que Ele fala, Ele cumpre ao ponto de ir lá, descer como um homem, ser castigado no meu e no seu lugar. Então, em nome de Jesus, tenha Deus por verdadeiro e todo homem mentiroso. O Senhor é fiel e justo, nunca mente e nunca erra. Eu vivo uma vida, irmãos, que eu acredito 100% no Senhor. Quando eu desconfio de alguma coisa, eu desconfio de mim, nunca do Senhor. O Senhor sempre é justo, sempre é fiel na palavra dele. Amém? Então em Samuel capítulo 2, nós vamos ver aqui a história de Joabe. O que aconteceu? Eu vou resumir um pouquinho para a gente ler aqui. Joabe, a palavra de Deus vai dizer que ele era comandante do exército de Davi, do rei Davi. Quando chegou ali ao trono, quando se cumpriu a palavra de Deus para que ele fosse reinar sobre Israel, Joabe acompanhava Davi e ele se tornou um comandante. Irmãos, e a palavra de Deus vai dizer que ele estava entre os 30 valentes, que existiam 3 homens, que eram os 3 mais valentes de Davi, e também existiam outros 30. Joabe não foi contado entre os 3 primeiros, mas estava entre os 30 valentes de Davi, estava ali até o final da vida de Davi, começou ali tudo bonitinho, tudo bacana. Ele foi um grande guerreiro, foi um grande comandante, mas não vigiou, não guardou a palavra de Deus no coração dele. E olha só o que acontece com Joabe. Amém? E eu queria também que você observasse que Joabe, a gente visse no final como uma igreja. Amém? Tenha isso aí guardado por enquanto com você aí. Joabe vai representar aqui a igreja no final. Então Azael estava perseguindo Joabe, tá? Azael, irmão de Joabe, estava perseguindo Abner, tá? Estava perseguindo Abner. E Abner também era um grande guerreiro de Israel. Então diz assim, versículo 20. Então olhou Abner para trás e perguntou: és tu, Azael? Respondeu: eu mesmo. Então lhe disse a Abner: desvia-te para a direita ou para a esquerda, lança a mão de um dos moços e toma-lhe a armadura. Porém Azael não quis apartar-se dele. Então Abner tornou a dizer: desvia-te de trás de mim, porque eu hei de te ferir e dar contigo em terra. Como me avistaria o rosto com Joabe, Abner o feriu no abdômen. Presta atenção nessa palavra aqui, abdômen. Com a extremidade inferior da lança, que lhe saiu por trás. Azael caiu e morreu. Amém? Então é o seguinte, Azael morreu ali, sendo que Abner pediu para que Azael parasse, irmãos. E Azael não para. E ali continua a sequência, né? Depois Abner fala com Joabe, fala: irmão, vamos parar com isso, que a gente está derramando o sangue dos próprios irmãos. E Joabe para. Agora, o que chama a atenção nessa palavra? É que Joabe, em momento nenhum, ele manifesta algo contra Abner. Não há uma reclamação, a Bíblia não mostra ele reclamando, ele arguindo: por que você matou Azael? Por que você fez isso? Simplesmente Joabe finge que nada aconteceu. Mas naquele dia, irmão, a história de Joabe mudou.
Naquele dia, os caminhos de Joabe se perderam. Por quê? Joabe não quis ter uma conversa com Abner, do exército de Israel, porque ele não quis tratar. E o pior, irmão, ele tem Abner como culpado. Porque quando a gente está com a raiz de amargura, a gente começa a colocar as coisas sempre ao nosso favor. A gente tem a capacidade de enxergar do outro lado todo errado. Não, sempre é o outro lado que está errado. O outro lado que perdeu a linha, o outro lado que gritou, o outro lado que foi agressor, o outro lado que provocou, o outro lado que começou. Irmãos, depois que a raiz de amargura brota, a gente não consegue mais enxergar a coisa clara, a gente não tem a capacidade de olhar e falar, olha, não, isso aconteceu, mas eu também errei, eu estava errado. A gente não tem mais essa capacidade, a gente só quer simplesmente colocar a nossa justiça em prática. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, nem sempre a nossa justiça em prática vai agradar a Deus. Nem sempre a nossa justiça, por isso que Deus falou, olha, Jesus disse, se bater numa face, dê também a outra face. Mas se bater na minha face aqui, peraí, eu tenho justificativa, eu posso simplesmente ali amaldiçoar aquela pessoa, eu posso tomar ódio daquela pessoa, ou eu posso revidar. Não é essa a ordem de Deus para mim e para a sua vida. Não sempre aplique a tua justiça, em nome de Jesus. Tem essa palavra, olha, não bateu na tua face, dê a outra, porque assim sereis semelhantes ao Filho do Altíssimo. Por quê, meu irmão? Porque essa via de revidar, essa via de retrucar é a via que o mundo segue. Mas não é assim conosco. Nosso exemplo é Cristo Jesus. E aí, irmãos, a gente vai ver aqui, logo em seguida, o que aconteceu. A vingança de Joabe. Ele vai matar Abner. Aí em 2 Samuel, no capítulo 3, ele vai dizer o seguinte, retirando-se Joabe de Davi, Abner foi se encontrar com Davi. Davi já estava reinando, Abner chegou até Davi, e dali ele despede Abner e manda Abner embora. Quando ele vai embora, o que acontece aqui? Retirando-se Joabe de Davi, enviou mensageiro após Abner, para alcançar Abner, e o fizeram voltar desde o poço de Sirá, sem que Davi o soubesse. Ele não falou nada com Davi, foi lá e mandou trazer Abner de novo. Voltando, pois, Abner a Hebrom, Joabe o tomou à parte, no interior da porta, para lhe falar, em segredo. Olha o tipo de traição que Joabe comete. Ele simplesmente nunca conversou com Abner, chama ele em segredo, e como se nada tivesse acontecido. Abner, para ele, está tudo certo, porque ele tem no seu coração, acredito eu, que a morte de Israel não é culpa sua. O cara estava vindo para cima dele, ele continuou, ele matou, como foi lido aqui. Para lhe falar em segredo, e ali feriu no abdômen, e ele morreu, agindo assim Joabe em vingança do sangue do seu irmão. Aí você vê que Joabe tomou a vingança. Nunca, como eu comecei aqui dizendo, tratou nada com Abner, e na traição ele mata Abner. Abner não esperava isso, e ele fere justamente no abdômen, no mesmo lugar onde Abner feriu Azael. E aí, meu irmão, continua a ladeira abaixo, Joabe, ele vai cada vez mais se perdendo. Passado algum tempo, há uma traição do filho de Davi, de Absalão. A maioria dos irmãos, creio eu, que conhece a história, que Absalão vai usurpar o trono do pai, de Davi. Quando está no final ali, que Davi vai recuperar o trono, Absalão está fugindo, e Davi dá uma ordem expressa para que não matasse o filho dele, para que não matasse Absalão. Então, olha só o que vai acontecer aqui, no versículo 10. Vendo isto, um homem fez saber Joabe e disse, vi Absalão pendurado no carvalho. Absalão, fugindo, se pendurou para Deus dos cabelos grandes, ele ficou preso. Disse, porém, o homem a Joabe, ainda que me pesassem nas mãos 1000 moedas de prata, não estenderia a mão contra o filho do rei, pois bem ouvimos que o rei te deu ordem a ti
a Abisai e Itai, dizendo: guardai-me o jovem Absalão. Então disse Joabe, eu pulei um versículo aqui para adiantar. Então disse Joabe: não devo perder tempo assim contigo. Tomou 3 dados e transpassou com ele o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho. Irmão, aí você vê uma pessoa agora que já não mais respeitou a autoridade do rei. Uma pessoa que está com amargura, ela já não ouve mais ninguém. E ninguém mais fala ao coração dela. Ninguém mais, fala algo que vai tocar no fundo dela. Por quê? Ela se trancou dentro das razões dela. Ela se trancou dentro da justificativa dela. Ela não mais respeita a autoridade que está sobre ela. E por isso ali ela vai contaminando todas as que estão ao redor. Irmãos, um membro dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo, que está com essa raiz de amargura, ele já não mais respeita a autoridade. Tudo que é colocado, ele sempre vai ser contra, ele sempre caça um confronto. Por quê? Porque ele está ali estragado por dentro. E ele não quer cura, porque ele está embasado nas verdades dele, amém? E irmãos, essa palavra ela vem trazendo a nós, imagine nessa época. Aí agora eu quero te trazer um pouco para a sua vida, para a minha vida. Quantas vezes acontece algo na nossa vida, o povo de Cristo não respeita mais a autoridade pastoral sobre a sua vida. Tudo está ruim, tudo que a igreja pretende fazer, que o pastor coloca, tudo que lhe é colocado, nada mais presta. Isso é muito cruel, porque, irmãos, deixa eu te falar, tem muita gente que às vezes está fazendo alguma coisa que não está sendo bom para a igreja, mas tem muita gente fazendo o correto. Tem muita gente que está fazendo o certo. Nem todo pastor, nem todo homem de Deus está perdido. Tem muitos homens de Deus, eu conheço muitos pastores, mas são muitos homens de Deus que estão ali batalhando. Inclusive, se estiver aí ao vivo, Pai do Senhor amado que eu conheci esse ano, pastor Luciano, homens que realmente buscam ali agradar a Deus, né? Temos aí o nosso pastor Rubens, que é um pastor, um exemplo, meu pastor que eu amo de todo coração, meu pastor Dalmi, pastor Flamarion, irmãos, pastor Rodinei, pastores de igreja, irmãos, pastores que eu conheço e sei que estão fazendo ali o correto. Então, quando você está ali com esse espírito de amargura, você já não ali está obedecendo, você não está caminhando. E o pior, você não dá sugestão, você só confronta. Porque alguém, irmãos, que está ali apodrecido por dentro, ele não tem mais sugestão, ele só tem confronto. O negócio dele é destruir, porque ele sente que foi destruído. Ele sente que foi arruinado, ele sente que alguém despedaçou, e por ele ter sido despedaçado, ele acha que o correto é sair despedaçando todo mundo que está perto dele. A construção, a evolução, o crescer, já não tem mais sabor, não tem mais paladar para ele. Quanto mais destruição ele causa, mais satisfação traz para a vida dele. Porque ele vai estar sempre olhando o que aconteceu lá, está sempre olhando aquele prejuízozinho que aconteceu, aquele prejuízo que às vezes o irmão deu, não consegue gerar perdão nunca, não consegue, aquela carona que não deu certo, alguma coisa que não deu certo, às vezes alguma intriga dentro da igreja que aconteceu ali entre o irmão, não tem mais, não tem cura que chega até a sua alma. Não tem cura. E você vai vendo que essa pessoa, ela vai ali destruindo e outra, ela vai inflamando. Então ela acaba entrando nos problemas alheios, não mais como solução. Ela não tem mais o bálsamo de Gileade na sua mão. Ela não chega até ali aos problemas para ser um solucionador. Ela é só um tumultuador. Em todo lugar que ela chega ali, todo problema que é existente ali, e o corpo de Cristo tem os seus problemas, essa pessoa contaminada, irmão, ela não vai acrescentar nada. Nos convida a viver essa vida de amor, porque Deus não tem amor. Deus é amor. E por ele ser amor, irmão, tudo que Deus faz, ele procura sempre melhorar, ele procura sempre esclarecer, ele sempre nos convida à solução. Você vê, a destruição é o último caminho.
a destruição, né? Sempre que houve destruição, Deus sempre primeiro trouxe a solução. Se havia destruição em Nínive, antes de Nínive havia um Jonas. Se havia destruição de Sodoma e Gomorra, havia ali pessoas intercedendo. Amém, irmãos? Para tudo, Deus sempre trouxe solução. Se há o apocalipse, se há destruição, para antes tem Cristo, tem a cruz. Tudo Deus trouxe para a nossa vida, antes da destruição, Ele trouxe a solução. Né? Se houve o dilúvio, tinha o Noé. A intenção de Deus, afinal, não é a destruição. A intenção de Deus, a procura de Deus é a salvação. A destruição se torna inevitável depois que Deus colocou tudo à nossa disposição, irmãos, e a gente não buscou. A gente não buscou. Ah, mas você não sabe o que aconteceu na minha vida, foi pesado. Irmãos, nenhum peso é maior do que a cruz. Não existe nada que aconteceu na minha e na sua vida que a cruz, que o Cristo fez não foi maior, não foi mais dolorido, sendo Ele inocente, crucificado por nós. Então nós não temos argumentos para isso. Amém? E aí eu quero dizer que mais uma vez, nessa derrocada de Joabe, né, ainda em Samuel, em 2 Samuel, vai dizer também que ele mata a Amasa. Davi já tinha se disposto a colocar a Amasa no lugar de Joabe. E aí também, Joabe também vai e mata a Amasa. E ele mata no mesmo lugar que ele feriu, que Abner feriu Azael. Aqui em 2 Samuel, no capítulo 20, disse Joabe a Amasa, no versículo 9, disse Joabe a Amasa, vai bem, meu irmão? Olha como é que um coração ferido, olha como é que uma pessoa está te tratando. Irmão, tem tanta gente pegando na nossa mão, pegando no nosso ombro, com má intenção. O que eu tenho mais medo, irmãos, não é quem está pegando na minha mão, me abraçando com má intenção. O que eu tenho mais medo na minha vida é quais são as minhas verdadeiras intenções. Porque o que a gente tem que olhar, e o que Deus nos convida, sempre nos convida, é uma reflexão de quem nós somos, de como nós estamos caminhando. Eu não tenho medo de alguém que possa ser falso comigo. Eu tenho medo de eu estar sendo falso com alguém. Essa é a minha maior preocupação. O quanto eu estou sendo verdadeiro com as pessoas. Então, aqui ele vai falar, vai bem, meu irmão? Seus lombos estava uma espada dentro da bainha. Disse Joabe a Amasa, vai bem, meu irmão? E com a mão direita lhe puxou a barba para beijar. Amasa não se importou com a espada que estava na mão de Joabe. Você vê, estava caminhando ali inocente. Ele não tinha preocupação. De sorte que este o feriu com ele no abdômen. Mais uma vez, ele vai lá e mata Joabe. Ele vai e mata Amasa no mesmo lugar. E aí agora, irmãos, o que acontece? Nós vamos para agora para a 1 Reis, para a morte de Joabe. E aí você vê a derrocada, como eu falei aqui. Eu te convidei, Deus nos convidou hoje para a gente olhar para a vida de Joabe, para a gente fazer uma reflexão em cima, do começo ao fim. Como alguém que estava tão bem em Deus, irmãos, terminou tão mal. E aí como é que foi aqui, para a gente poder já estar encerrando, como é que foi a morte de Joabe? Olha só. Chegando esta notícia a Joabe, que se tinha desviado seguindo Adonias. Adonias era filho de Davi e pretendia tomar o trono no lugar de Absalão, no lugar de Salomão, perdoe. E aí Joabe, ele faz um conluio, ele se agrupa ali com Adonias. Ainda que se não desviara, seguindo a Absalão, fugiu ele para o tabernáculo do Senhor e pegou nas pontas do altar. Preste atenção. Foi dito ao rei Salomão que Joabe havia fugido
para o tabernáculo do Senhor. E eis que está junto ao altar. Enviou, pois, Salomão a Benaia, filho de Joiada, dizendo: vai, arremete contra ele. Foi Benaia ao tabernáculo do Senhor e disse a Joabe: assim diz o rei, sai daí, sai daí. Ele respondeu: não, morrerei aqui. Benaia tornou com a resposta ao rei, dizendo: assim falou Joabe e assim me respondeu. Disse-lhe o rei: faze como ele te disse, arremete contra ele e sepulta, para que tires de mim, da casa de meu pai, a culpa do sangue de Joabe, que sem causa derramou. Amém, irmãos? Olha o que acontece. Joabe, ele corre lá para o tabernáculo e pega nas pontas do altar. Joabe, ele se acomoda ali, sabe, irmãos? Eu creio que ele fala: meu irmão, eu estou aqui. Não, eu estou agarrado aqui no altar. Eu estou aqui no tabernáculo, eu estou aqui na igreja. Nada vai me acontecer, porque eu estou dentro da casa aqui. Aí eu te convido a olhar, irmão, como igreja agora nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Ele se agarra ali no altar, ele se agarra aqui ali na igreja, e ele tem convicção que nada vai acontecer. Mas Salomão, que representa ali a voz de Deus naquele momento, diz: vai lá e arremete. Vai lá e mata ele, não importa o que ele está lá dentro, ele vai pagar pelo que está fazendo, porque ele nunca se arrependeu, ele nunca quis procurar o seu caminho. Meu irmão, e é isso que eu te convido agora para a gente estar olhando, eu e você, da nossa vida, que se não se arrepender, se a gente não fizer uma reflexão nas coisas que tem acontecido, a gente vai se enganando e a gente vai ali entrando dentro da igreja e a gente tem certeza que ali nada vai acontecer. Mas Deus está dizendo: olha, não se esconda na igreja, não se esconda nas paredes, não se esconda. Irmãos, e Deus está nos mostrando como a gente pode realmente ter uma mente cauterizada, estar cegos. Por quê? Porque a gente está se escondendo, e hoje o mundo justamente ele tem feito isso. Por isso que as igrejas nunca cresceu tanto, nunca se foi construído tanto templo, nunca se lotou tantos templos, mas também nunca tivemos um número tão grande de pessoas que vai se enganando ali, irmãos. Não tem um coração reto, não busca mudança. E aí agora imagina nesse tempo agora do que está acontecendo. É impossível a gente não ver o que está acontecendo de relações, né, que vai causando ali raiz de amargura. Ei, gente que esperou uma ajuda que não veio, culpa, às vezes ali passou batido, não prestou atenção, não tinha condições de ajudar e criou expectativa, irmãos, e que essa expectativa não foi correspondida e criou amargura no seu coração. Gente que criou amargura na sua vida, sabe? Relacionamento entre empregado e patrão, empregado, sabe? Que não entende a situação agora do patrão. E aí vai criando a amargura, sabe? Expectativa de obreiro que não aconteceu, que queria que o pastor consagrasse ele a pastor e ele não foi consagrado, sabe? O tempo passou, não era a vontade de Deus sobre a sua vida, ele não entendeu ainda sobre a obra, e ali criou amargura, e com o irmão ali que tá junto, congregando, sabe? A gente nunca teve um tempo tão propício a gerar amargura na nossa vida, e a gente não cuida, porque a gente não acontece o que a gente quer, não acontece no tempo que a gente quer. Irmão, deixa eu te falar, ninguém é obrigado a estar correspondendo às suas expectativas. Ninguém é obrigado, eu vou repetir de novo, ninguém é obrigado a corresponder às suas expectativas, porque a sua expectativa que está no Senhor, você vai ser suprido de tudo aquilo que Deus vai suprir você. Quem supre não é os homens, quem vai fazer não é os homens, Deus usa os homens. O que não foi feito não estava na vontade do Senhor, porque quando está na vontade do Senhor, irmão, deixa eu te dizer uma coisa, nada vai impedir o agir de Deus. O profeta ele estava ali, o profeta Elias estava ali escondido, correndo, foi lá para o ribeiro. Não importa o sentimento que estava ali no coração de Elias naquele momento, a vontade de Deus é que ele fosse suprido, e foi lá o corvo levar o pão para Elias e levar a carne. Porque quando é a vontade do Senhor, ela se cumpre. Por isso que a tua expectativa, ela tem que estar no Senhor.
Deixa eu te dizer uma coisa, o que é frustração na minha e na sua vida? Frustração, ela acontece porque nós colocamos lugares, sabe, dando valor a coisas que não era para ter dado. Sempre colocando acima do Senhor, quando sua expectativa, quando o teu olhar estiver totalmente em Deus, estiver totalmente em Cristo, eu te garanto que as frustrações vão embora. Elas vão sumir das nossas vidas. Deus nos chama essa noite, irmão, para avaliarmos relacionamentos. Dá uma olhada na sua vida. Vê se algo não te frustrou, vê se algo não te decepcionou. É hora da gente pegar e fazer essa avaliação, colocar um perdão que deveria ser dado. Perdoar. Ou entender que aquela situação, talvez você não tenha a razão que você achou que tinha. Esquece tudo. É noite de limpar a nossa vida, é noite de limpar o nosso coração. Em nome de Jesus, eu te convido a estar orando agora, a fechar os teus olhos. Porque a gente precisa, meu irmão, só os puros verão a Deus. Só os puros, manter um coração puro. O mundo está contaminado, o mundo está podre, o mundo está perdido, vivendo na sua justificativa. O mundo nunca vai entender um coração de Deus enquanto ele olhar para a justificativa própria. Sabe, não era para ser assim, eu não merecia isso, não era para ter acontecido isso, fulano errou comigo. Entende, irmãos, que antes de qualquer erro, nós já nascemos em condenação, já nascemos em pecado, já nascemos devedores. Sabe, quando você nasceu, tinha uma dívida, você já nasceu debaixo de dívida, de um lado, mas do outro, tinha um pagamento para você, pela tua alma, tinha um pagamento para remir você. Você nasce devendo, mas já encontra um pagamento para a sua vida, um perdão para você, pleno, completo em Deus. Não deixe nenhuma raiz de amargura, pegue esse pagamento, se agarre em Jesus, se agarra no sacrifício, limpa tudo, zera tudo e segue em frente para não ser contaminado e nem contaminar ninguém. Em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos nesta noite. Nós queremos te pedir perdão por muitas vezes ter falhado, Senhor, por ter olhado para situações e nos ter colocado ali como estando justos, estarmos corretos, estarmos certos. Muitas vezes agimos diferentemente de tudo aquilo que Jesus nos ensinou, de tudo aquilo que Jesus nos mostrou, de tudo aquilo que Jesus concretizou e operou, nos dando perdão pleno. Pai, nós não queremos nos estar enganados dentro da tua casa. Nós não queremos se agarrar às pontas do altar, como Joabe fez, com um coração tão perverso, fazendo tão mal a tanta gente, Senhor. Mas ali nos enganando, achando que estamos salvos, estamos com o nosso nome no livro da vida, e a tua palavra, Pai, vai dizer que o livro é teu. Tu escreve quem quer e tira quem quer. Esse livro não nos pertence, ele é do Senhor. Por isso, humildemente, nós pedimos perdão. Nos dá um coração reto. A tua palavra vai dizer, Pai, que quanto nós encobrimos nosso rosto, coloca alegria verdadeira em nosso rosto, nos dá um olhar de misericórdia, Senhor. E se alguém realmente errou para conosco, ó Senhor, que nós possamos olhar para essas pessoas com graça, com um olhar de graça, em nome de Jesus, Pai. Colocarmos o passado, Pai, em nome de Jesus, no seu verdadeiro lugar, assim como Tu fizeste a nós, que colocou nossos pecados no mar de esquecimento. Coloca todas essas coisas, Pai, que afastou os Teus filhos dos Teus caminhos, que eles possam também hoje colocar no mar de esquecimento, palavras duras que às vezes escutaram, coisas, brigas, confusões, levantes que se coloquem no mar de esquecimento, às vezes algum prejuízo, algum dano que ainda está causando remoendo, coloca hoje, irmão, em nome de Jesus, no mar de esquecimento, limpa teu coração, limpa tua vida, tudo novo é o que Deus faz na nossa vida.
Tenha relacionamentos sadios, relacionamentos dentro da igreja sadia, no teu lar, no teu comércio, dentro da tua congregação, relacionamento sadio com o teu pastor, em nome de Jesus. Limpa a tua vida, irmãos. Vamos limpar a nossa vida, Pai. Nos mostra a verdadeira igreja que o Senhor nos convida a ser, em nome de Jesus, Pai. Para que a gente não tenha o nosso nome riscado do teu livro, Senhor. Nos coloca bálsamo de Gileade, não nos deixe aumentar, Pai, os problemas, nos coloca irreparável nas nossas vidas, em nome de Jesus. Irmão, que Deus te abençoe, que você tenha uma noite de paz, de descanso, em nome de Jesus. Deus abençoe, que essa palavra possa entrar no teu coração, na tua vida, e venha trazer, sabe, grandes coisas, grandes mudanças para nós. Que Deus nos abençoe. Fique na paz do nosso Senhor.